Sou Alessandra. Hoje nós vamos falar sobre controle de acesso na indústria, tendências, tecnologias e boas práticas. Passar algumas observações. O material que vai ser apresentado será enviado ainda hoje, no final do dia. Ao responder a pergunta do chat, você automaticamente ganhará um brinde, tá? E fica até o final, nós teremos o sorteio também de brindes. Como participar do sorteio? Você vai fazer um comentário no post do nosso Instagram, no post Estamos ao Vivo, e no final nós vamos fazer o sorteio dessas pessoas que fizeram comentários. Então, já se antecipe, instagram.com/@dh_eflow e faça seu comentário. A DH Flow atua no mercado desde 92, oferecendo às pequenas e médias empresas de diversos segmentos as melhores soluções de acesso e segurança, software para gestão empresarial e serviços de terceirização BPO. A qualidade da nossa prestação de serviço é resultante de parcerias com empresas conceituadas nas áreas de hardware e software. Nosso portfólio é dividido em acesso e segurança, atendendo controle de acesso, gestão de portaria, gestão de refeitório, de frota, de terceiros e de ponto. Na questão do software para gestão, nós atendemos os segmentos de serviços, indústria, atacado, varejo, terceiro setor e organizações contábeis. Nos serviços de terceirização de BPO, nós temos Service Desk, escritório de projetos, fábrica de software, folha de pagamento, financeiro e LGPD. Hoje o nosso bate-papo vai ser com Antônio Esdras Almeida, especialista em segurança. Denildes Lima vai nos apoiar em relação a dúvidas e qualquer outra dúvida técnica, comercial que nós tenhamos. Esdras e Deni, fiquem à vontade de dar um oi aí antes da gente começar. Deni? Então, vamos lá. Bom dia, pessoal. Obrigada pela participação de todos, tá? Vamos conversar um pouquinho hoje aqui sobre controle de acesso para o segmento de indústria, tá? Fiquem à vontade para qualquer dúvida, podem colocar no chat, que no final da nossa apresentação a gente vai estar respondendo a todos os questionamentos de vocês, tá bom? Um bom evento, e agora eu vou passar a bola para a Esdras para que a gente possa começar a nossa palestra. Um bom dia a todos. Então, bom dia a todos. É sempre um prazer estar mais uma vez aqui com alguns clientes, com leads, com parceiros e todos aqueles que têm interesse aí nos temas que a gente costuma apresentar. Tá? Então, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre controle de acesso na indústria, falando da parte de tendências, tecnologias e boas práticas. Então, a gente vai estar resumindo um pouco da parte da indústria, dos casos específicos de indústria. Então, vai estar trabalhando aqui nas diferenças e nos itens principais que têm de similaridade entre as indústrias, para poder estar conversando com vocês. Depois vamos estar falando dos problemas mais frequentes, a parte de tendências, tecnologias, melhores práticas. Depois eu passo aqui para a Deni apresentar um case de sucesso na área de indústria, vai ser aberto o espaço para perguntas e depois devolve aí para a Alessandra fazer a parte da oferta especial e sorteio de brindes. Então, é um tema que eu diria bastante amplo. Se a gente reservasse o tempo que está destinado hoje só para falar de tendência, só para falar de tecnologia, a gente já ia ter bastante assunto para poder estar trabalhando. Então, a gente vai passar com pontos comuns, falando de forma resumida dos pontos principais, mas quem tiver interesse em discutir algum ponto, quem tiver a dúvida, apresenta aí no chat, e quem precisar de uma visita, depois a gente aprofunda estudando o caso específico de cada um. Né? Então, a parte aqui de controle de acesso da indústria, o que é que acontece? Normalmente a indústria tem um tratamento de perímetro, um controle de estacionamento, de frota, de veículos,
normalmente, por suas características, possui uma área de refeitório a ser controlada, áreas restritas, monitoramento, demandas de segurança. Então, possuem diversas, como é que eu diria, diversos dispositivos de controle ligados a controle de acesso e segurança. Entretanto, existem indústrias de alto valor agregado, existem indústrias de tecnologia, então a parte de indústrias de novas tecnologias tem outras preocupações principais voltadas à parte de segurança da informação. Então, existem indústrias que estão dentro de condomínios industriais muito bem protegidos, existem outras que estão em áreas totalmente isoladas e próximas de áreas de risco, onde tem uma incidência maior, uma necessidade diferenciada de segurança. Então, o que a gente costuma dizer é que não existe uma receita de bolo única para o segmento. Na realidade, demandas diferentes vão demandar soluções diferentes. Então, a gente foi falado aí no tempo de DH, mas a nossa empresa já tinha dentro da empresa de software o controle de acesso. A gente vai fazer 30 anos de experiência atuando em soluções dessa área, antes mesmo de montar a DH. Então, algumas características em comum. A gente falou de questões de que existem demandas diferentes por especializações diferentes, por características diferentes dentro das indústrias, mas agora a gente vai estar trabalhando em cima de algumas características comuns, que são normais em todas elas. E a gente vai estar justamente trabalhando a questão de problemas, de melhores práticas, voltadas para essa lógica das características em comum. Então, em alguns momentos, a gente vai até falar como problema, vai voltar a tocar no assunto como um item de tecnologia, vai voltar a tocar no assunto como melhor prática, mas é para poder justamente tudo ter conexão. Então, uma característica muito comum nas indústrias é ser fora do centro urbano. Então, a indústria tem grandes movimentações, caminhões, tem necessidade de ter uma localização privilegiada em termos de distribuição. Então, muitas vezes, ela não está localizada em áreas residenciais, é o mais comum. Outra característica comum das indústrias é a contratação de terceiros. Então, é muito comum a indústria terceirizar determinadas atividades e ter vários contratos com terceiros. Às vezes, até o próprio contrato de segurança, de serviços gerais, mas em áreas específicas, às vezes de caldeiraria, de parte industrial e de parte de engenharia. Então, é muito comum ter esse item de contratação de terceiros. Outra situação em comum à grande maioria das indústrias é ter diferente jornada de trabalho. Então, muitas vezes a indústria trabalha dia e noite, então, os 7 dias da semana trabalha em turno, e isso tem impacto na segurança. Você precisa digamos, ter medidas de proteção que se apliquem a 24 horas por dia. Outra situação, um grande volume de transporte de carga. Então, tem o recebimento da matéria-prima, tem muitas vezes a parte de transporte para o centro de distribuição, tem as saídas de cargas, a entrada. Então, outra área comum de característica comum da grande maioria das indústrias. Outra parte é a segurança do trabalho. Então, a segurança patrimonial, o controle de acesso é um grande aliado da área de segurança do trabalho. Então, tem normas a serem seguidas que implicam em atividades do controle de acesso, tem as preocupações, como alguns exemplos que a gente vai dar aqui, desde a sinalização à prevenção de acidentes que passam por medidas da portaria de serviços, da portaria principal, que passa por medidas de controle de acesso, apoiando o trabalho aqui de segurança do trabalho, até da parte do CFTV. Então, a segurança do trabalho é um aliado, um cliente também do trabalho da segurança patrimonial, do controle de acesso. Outro item é requisito de compliance com várias normas.
Então, a indústria é muito forte essa parte de... Então, ela vai ter todas aquelas normas de segurança do trabalho, vai ter que seguir rigorosamente algumas normas ISO, a LGPD. Então, tem uma série de normas que têm que ser seguidas pelas indústrias e, consequentemente, alguns requisitos serem atendidos na parte de controle de acesso e segurança. Então, vamos falar agora da parte de problemas mais frequentes. É uma contextualização do que às vezes acontece relacionado ao controle de acesso à segurança nas áreas de indústria. Então, quais são os problemas mais frequentes que estão relacionados com acesso e segurança? Então, nessa área, é muito comum o orçamento ser reduzido para o investimento. E as melhores soluções, os melhores dispositivos, as melhores tecnologias, os equipamentos de maior durabilidade, os que requerem um serviço mais especializado, não serem as mais baratas. Isso é a coisa mais normal do mundo. Até num processo industrial, sabe que, às vezes, a empresa pode produzir 2 itens de qualidade diferente para atender a segmento diferente, mas, normalmente, o de melhor qualidade, maior durabilidade, vai ter um preço um pouco maior. Então, mudanças no tipo de crime a ser tratado. Então, o que é que isso demanda? Adequações periódicas na segurança. Então, num determinado momento, o crime de maior preocupação já existiu aqui em nosso mercado, era a explosão de caixa eletrônico. Num outro momento, era carro forte. Num outro momento, era sequestro relâmpago. Então, o crime organizado fica mudando o perfil. Em outro momento, a preocupação maior da segurança é o roubo de carga. Então, nenhum sistema de segurança, quando eu digo, não é somente software, é a solução completa de segurança, ele é concebido estático. Ele precisa sempre estar sendo revisto. Ele precisa estar sendo atualizado para se adequar às mudanças sociais e mudanças digamos, do perfil principal de crime. Outra situação que é comum é pouca automação no controle de acesso. Então, em muitos lugares, em muitas instalações, os controles e restrições dependem de atuação humana. Muitas vezes, eu já vi diversos casos assim, a gente passa a observar mais quando a gente atua com isso por muito tempo, e é normal ter um condomínio comercial, um prédio, às vezes de luxo, que faz um cadastro de um visitante, entretanto, digamos, é um assistente de segurança que está fazendo a passagem com cartaz. Ele tem até a catraca eletrônica, mas ele está sendo liberado com crachá. Qual o impacto disso? Você tem um cadastro que aquele visitante entrou naquele dia, né, porque fez um cadastro para acesso naquele dia, mas você não sabe que horas foi o acesso dele, que horas ele saiu, se realmente saiu ou não, porque está sendo feita aquela situação. Em alguns casos, às vezes, até se coloca uma etiqueta, vai numa unidade de saúde, é uma etiqueta que identifica a área, mas não tem um bloqueio físico relacionado àquilo. Então, muitas vezes, requer a atuação humana para poder estar fazendo aquela restrição. E qual é a preocupação nisso? É que nem sempre o vigilante, digamos, o representante da segurança que está atuando naquela situação conhece todas as informações. Então, ele não sabe, por exemplo, a gente falou aí no caso do terceiro, se ele continua efetivo na empresa, se ele estava vindo, mas se o contrato da empresa continua ativo. Então, quando você não tem automação para restringir o acesso nesse caso, então você não sabe se existia um histórico de um problema anterior que aquela pessoa, aquele acesso não seja mais autorizado ou desejado pela empresa. Então, quando você trabalha muito, dependendo da atuação humana, você está mais sujeito a erros, não que não seja eficaz. Mas, por mais que seja eficaz, a pessoa que está mal intencionada normalmente já vem com discurso, já vem com toda uma história, justamente para poder se tornar convincente na frente do representante da segurança que estiver ali.
Então, outra situação, muito tempo alocado na operação, sobrando pouco tempo para a gestão. Então, eu costumo dizer, existem os casos em que a segurança faz papel complementar. A segurança está fazendo uma conferência de saída de carga, está registrando o controle de acesso de veículo, a placa, o horário, o nome do motorista está ali numa pranchetinha, e naquele momento em que o próprio vigilante está tomando aquela ação, ele está deixando de ver outras coisas porque ele está alocado em atividades de operação. Se ele a prancheta para conferir, para registrar, não, está saindo o notebook, está entrando esse material, está saindo esse equipamento para manutenção. Toda vez que está se fazendo os serviços auxiliares, a atenção está pouco focado para isso. E assim como tem o caso do vigilante, tem o caso do gestor, que está tão envolvido na parte operacional que ele não tem tempo para poder fazer a gestão efetiva dos indicadores, a fazer a gestão da segurança e as melhorias que requerem. O olhar dele está muito focado na parte da operação. Outra situação muito comum de problema frequente é aqueles casos em que o projeto físico não favorece a segurança. Então, gera vulnerabilidade, gera transtorno na operação, gera improvisações. Então, tem muitos acessos e todos eles são liberados, tem um acesso de emergência que precisa estar liberado e não está com lacre, não está com sensor, e é uma outra vulnerabilidade de ser deixado aberto e ter uma intrusão por aquele ponto. Então, é comum essa situação de se pensar na segurança, mas muitas vezes a segurança não tem o poder de fazer as mudanças na estrutura física que se deve para poder estar fazendo. Às vezes até você precisa controlar um número grande de pessoas, mas tem uma portaria onde cabem poucos, por exemplo, catracas ou torniquetes para poder estar fazendo aquele controle da forma que seria necessária. Então, às vezes chega, não, na hora da saída, abre o portão auxiliar de entrada e de saída de material ou de PCD para que tenha um fluxo mais tranquilo naquele momento de saída, mas deixou de registrar. Se deixou de registrar a saída, o que é que acontece com a vulnerabilidade? Você não sabe quem não saiu. Então, você pode ter uma pessoa que não deveria estar na instalação e ainda está na instalação e ninguém tem um controle daquilo ali. Outro exemplo é um reduzido, outro caso muito comum de problema frequente, prestígio da segurança, reduzido prestígio da segurança. Então, isso gera dificuldade de obter mais recursos e de priorizar as demandas que, na realidade, não são só da segurança. A segurança tem aquele papel de estar atuando naquela área. Entretanto, ela serve a toda empresa. Toda empresa, digamos, se evita um sinistro, se evita uma ocorrência, é bom para todos. Não tem a parada da produção, não tem o problema a ser tratado com as pessoas, então gera, digamos, é um serviço indispensável para todas as organizações. E por economia de projetos, então, muitas vezes se acaba se comprando equipamento que não é o melhor, e aí o que é que acontece? Baixa qualidade dos equipamentos, geram falhas, paradas, reparos frequentes, descredibilidade com a solução. Eu já vi um bocado de elefante branco de terminasse desistindo de utilizar aquela cancela, de desistir de utilizar aquelas catracas de portaria, e fica o elefante branco desligado lá. O investimento não é preservado por causa disso, de que houve tanta manutenção, ficou tanto tempo parado que, num determinado momento, ele não gera mais o benefício, com muito pouco prazo, que a empresa pretendia quando fez o investimento. Então, outro ponto, assistência técnica ineficiente ou inexistente, que gera paradas longas, transtorno, desativação. Então, o cara vai requerer assistência técnica, mas aí a assistência técnica programa para uma semana depois de tratar aquela ocorrência, você ficou com um equipamento desativado, você ficou com o sistema vulnerável por um tempo maior por causa dessa situação. Isso acontece muitas vezes quando justamente ligada à questão dos equipamentos de menor investimento. Os mais baratos não remuneram adequadamente a assistência técnica, não têm as peças de maior durabilidade e acabam gerando essa situação de a grande recorrência. Daqui a pouco a assistência técnica já está evitando o retorno tão frequente àquela instalação ou está
deixando de atuar no mercado, né? Infraestrutura deficiente. Então, é normal existirem falhas por problemas de comunicação, falhas de problemas na operação, e gerando descontentamento para todo mundo, quando você não tem uma infraestrutura. Então, digamos, você tem um bom sistema, mas não tem o servidor que comporte a operação daquele sistema, um servidor compartilhado, ele não está dentro da performance, ele tá lento para os usuários. Então, essas questões de qualquer de infraestrutura, seja de comunicação, de alimentação, seja um problema até de aterramento, gera problema, gera falha e descontentamento com a solução como um todo. Outra situação muito comum é quantidade reduzida de equipamentos, que aqui gera sufoco nos horários de pico. Então, eu tenho uma portaria que naquele ponto não quero fazer uma obra civil, não quero fazer uma ampliação, eu comporta 3, eu boto 3 catracas, quando eu precisaria de 5, precisaria de 6 para o fluxo no horário de pico, e aí eu gero um outro problema comum que se encontra. Outra situação, o fornecedor não se manteve no mercado. Normalmente, os de baixo custo fazem um custo de entrada no mercado, é muito mais fácil vender quando você sensibiliza pelo preço, dizendo que tem a mesma qualidade, só que se ele não teve margem, se ele não conseguiu se remunerar, daqui a pouco ele não se mantém no mercado e aquela solução que parecia ótima, de excelente custo, passa a ser um transtorno, né, para a operação e cria necessidade de substituição de equipamentos e reinvestimento na solução. A outra coisa, a solução não era tão boa quanto parecia, né? Então, se pregava de que era a maior maravilha do mundo e, na realidade, não era. Era só marketing daquela. Esdras, você está mudo. Alessandra, Opa, pode continuar. voltou? Sim. Perdeu muito? Não? Vamos lá. A parte de tendências. Precisa voltar alguma coisa, Alessandra? Não, essa foi a última frase. Mudo de novo, Esdras. Ouvindo? Sim, Retomou? retomou. Então, vamos lá. Falar de tendências. Então, não vou listar todas as tendências que existem no mercado de segurança e de controle de acesso, mas algumas que eu separei aqui que têm vínculo e interesse para vocês. Uma delas é a definição de processo. O que é a definição de processo? É pensar como vai funcionar e está adequada toda a solução para aquele processo, aprovar com as diretorias, com as gerências, fazer a comunicação daqueles processos que são. Isso tem a ver com uma melhor prática de endomarketing, você comunicar, às vezes algumas empresas lançam aquela cartilha, um resumo de como é que funcionam os processos, para que todo mundo esteja alinhado com aquela prática e conscientizado da importância dela para a empresa. Outra situação é a preocupação com a melhoria contínua. Então, o PDCA e todas as outras metodologias que tem do planejar, fazer, checar, agir, revisar, e sempre está buscando a melhoria contínua da solução, que, como a gente falou, a segurança, o investimento foi feito para aquela realidade e meses depois muda. Então, eu lembro que há alguns anos atrás, acho que um pouco mais do que uma década, tivemos em São Paulo invasões de delegacias. Então, prédios que tinham pouca segurança, porque consideravam-se muito seguros por estar vizinhos a uma delegacia, tiveram que fazer um grande investimento porque passaram a ser alvo do crime organizado naquele período, né?
Então, tá buscando essa melhoria, buscando a adequação, é indispensável. Automação, então, aquela questão de tirar aquela questão da restrição, da responsabilidade humana, porque a pessoa, às vezes você conta com um vigilante novo, conta com uma distração daquele momento, então é importantíssimo que as restrições, que os alertas sejam automáticos, sejam aliados da segurança nesse sentido, automatizar ao máximo. Inteligência artificial. Então, hoje em dia, é um recurso que, digamos, a gente não pode deixar de considerar para justamente estar apoiando a segurança na análise, no tratamento, de forma preferencialmente preventiva, de todos os itens da parte de segurança. Então, vou falar um pouquinho mais disso depois. Então, a parte de sistema de integrados. Então, é importantíssima a integração dos sistemas, RH, os sistemas de terceiros. Por que o RH? Porque tem os desligados que precisam estar bloqueados, né? Então, tem aquelas pessoas que fizeram os treinamentos ou que os treinamentos já expiraram ou que precisavam fazer exames, o mesmo ocorre com o terceiro. Então, a empresa desligou um terceiro, ele precisa ter o acesso bloqueado quanto antes. A integração entre o sistema de gestão de terceiros e a portaria e o controle de acesso tem que fluir naturalmente. Então, o etilômetro, então a gente falou em transportes, a gente falou em controle de frotas, em veículos dentro, transporte de carga dentro da própria indústria, assim como o que sai para a indústria. Então, tem um etilômetro integrado ao controle de acesso, você tendo a certeza de que a pessoa fez aquele teste lá do bafômetro, de que ela... você, de forma preventiva, quando você faz e tem o bloqueio, você já evita que aconteça. A pessoa já fica sabendo. É como a questão da lei seca. Se ela já sabe que ela vai dirigir, ela não bebe antes. Então, a mesma coisa se aplica também para dentro da empresa. Se ele sabe que a parte dos motoristas tem que passar pelo atilômetro antes de pegar o carro, ele nem pega o carro ou nem tem acesso à empresa. Outra questão que um dos poucos pontos de tendência que coloquei aqui é a priorização da prevenção. Então, trabalha-se também com a questão de ter o esforço da reação, mas eu sou um defensor da prevenção. Tudo que a gente puder fazer para evitar que tenha ocorrência é muito melhor do que uma reação. Você tirar uma pessoa não autorizada dentro da empresa, você pode ter muito mais transtorno do que se você conseguir preventivamente evitar o acesso dela. Você reagir com segurança armada numa área de alto risco ou de alta necessidade de segurança, a fazer uma intervenção dentro da indústria é muito pior do que prevenir. Então, ter lá o detetor de metais, ter a prevenção, ter todas as ações que forem necessárias para que você não tenha aquela ocorrência, gera um ganho muito grande de evitar paradas, evitar perdas, problemas aí na área de segurança. Então, vamos falar agora, também rapidamente, de algumas das tecnologias que são aliadas e estão vinculadas para tratar alguns dos problemas que a gente falou e algumas demandas das indústrias. Então, uma delas que está em alta e que a gente vê agora em vários já prédios comerciais e no dia a dia, em sistemas, em aplicativos, é a parte de reconhecimento facial. Qual é a vantagem? O reconhecimento facial trata aquela questão da burla pela perda do crachá, burla pelo o crachá que não é daquela pessoa. Então, passar o crachá, sua chave de acesso à empresa para uma outra pessoa fazer uso dela, e você está burlando e está com registro de que é uma pessoa, quando na realidade foi outra. O reconhecimento facial trata isso, e hoje a gente chegou num nível de evolução que consegue ter até agilidade. Antes existia lentidão com relação a sistemas de biometria, hoje o reconhecimento facial já faz a identificação antes da pessoa chegar no dispositivo com 30 centímetros, 1,5 metro, com 1 metro de distância, ele está se aproximando e já consegue fazer o reconhecimento facial e identificar que aquela pessoa está autorizada, está habilitada para ter aquele acesso.
Então, para a parte de veículos, uso de tags e leitura de placas, né, de licenças de placas, e aí é o registro, vai evitar aquele uso da prancheta, vai evitar uma anotação equivocada na prancheta de uma leitura de placa, vai agilizar o processo de liberação. Então, isso é tecnologia disponível e que apoia a parte de segurança e controle de acesso. O CFTV inteligente, aquele que faz a verificação, faz o alerta de que um colaborador não está utilizando o EPI, vai tentar entrar numa área que ele precisa utilizar o determinado EPI, o CFTV inteligente, que pode estar junto com a segurança, que pode estar como aliado da segurança do trabalho, vai dar o alerta, vai poder acionar um dispositivo sonoro, um dispositivo visual, para que a pessoa não ultrapasse daquela área sem isso. Então, o próprio controle de perímetro, qualquer atividade suspeita pode ser detectado pelo CFTV inteligente. Então, a verificação de se naquela área restrita ou naquela portaria está tentando fazer acesso a uma pessoa com máscara, ainda mesmo tendo passado a pandemia, tem gente que usa máscara e aquilo ali, às vezes, no caso da segurança, pode ser com uma má intenção, dificultar o reconhecimento dele pelo CFTV, ou capacete. Então, pode-se, numa determinada área, você ter um CFTV inteligente que nem libere para abertura da porta. Digamos, eu tenho uma área de acesso restrito, onde se a pessoa chegou, ela está até já dentro da empresa, mas, ou fora e querendo fazer o acesso. Se ela chegou com aquelas características, ela não ter acesso de jeito nenhum, ainda que não seja com o reconhecimento facial o dispositivo em uso no momento. Então, o etilômetro com reconhecimento facial, então é a mesma questão do bafômetro. Então, muita gente usa aqueles bafômetros portáteis, mas a empresa não fica com aquele registro de que foi aquela pessoa mesmo que fez aquele teste. Ele tem um registro, às vezes ele tem uma etiquetinha impressa de que foi feito o teste, mas não tem, muitas vezes, a comprovação, quando você usa com reconhecimento facial, de que foi aquela pessoa que estava fazendo o uso e registrando. Isso, para proteção da empresa, no caso de acidente, ajuda muito e também ajuda na segurança e na segurança do trabalho. Outra questão, gestão de terceiros e gestão de rotinas. Então, gestão de terceiro, toda aquela parte de documentação, treinamentos, a expiração, como eu dei o exemplo da empresa cancelou o contrato, ou expirou a validade, ou aquela pessoa tem que ser renovada por algum motivo, com os bloqueios automáticos, até o desligado, quando você tem um sistema na nuvem de gestão de terceiros, não tem porquê. Você pode ter uma norma para que a empresa terceira, ainda que tenha desligado a pessoa 20 horas da noite de um dia, ela ainda naquele dia registre no gestão de terceiro, que está disponível 24 horas por dia, e a partir daquele minuto já está bloqueado no seu controle de acesso. Aquela pessoa que está lá com ou a credencial ou com o reconhecimento facial validado, mas que por algum motivo precisou de ser desligada, já perde automaticamente o acesso. A gestão de rotinas também, para ter aqueles checklists de verificação, a parte de rondas, os registros fotográficos, são tecnologias aliadas da área de segurança e de controle de acesso. A parte de gestão de pátio com agendamento, eu falei de transporte, então você ter um sistema de gestão de pátio aqui, onde seja feito o agendamento, evita até, por exemplo, hora extra por excesso de carros que vieram retirar cargas, excesso de carros que vieram trazer carga. Então, o cara já sabe que ele vai fazer o agendamento, ele já vai estar previamente cadastrado, a empresa já vai estar esperando aquele veículo, com aquela placa, com aquele motorista, naquela agenda de horário, para poder fazer acesso, já alocando a doca em que ele vai fazer a entrega ou a retirada de material. Então, é outro grande aliado da segurança. Com as aprovações prévias, né? Outra situação, o uso de BPM para solicitações, aprovações, monitoramento. Então, uma saída de um material específico, vai para manutenção ou vai fazer um trabalho, a pessoa vai fazer um trabalho externo, ao invés de estar fazendo, o vigilante está fazendo uma série de aprovações, ele está acompanhando e recebendo, olha, já foi aprovado, está solicitado aquela saída antecipada
aquela aprovação de movimentação, de carga, de material, e tudo isso monitorado. Então, com gráficos em tempo real, a gente sabendo o que estava programado, o que efetivamente aconteceu, o que está pendente de acontecer. Finalmente, a última parte aqui da minha apresentação é a parte de melhores práticas. Então, a gente falou de alguns problemas e quais são as melhores práticas para poder tratar desses itens aqui que a gente já comentou. Então, deles é a análise de riscos. Então, a análise de risco é, digamos, uma metodologia bastante utilizada para você poder priorizar o seu investimento e para você justificar aquele seu investimento. Então, você faz aquela análise de vulnerabilidade, faz aquela análise de baseado nas circunstâncias de momento, de mercado, de tudo, de probabilidade de acontecer, e aí você vai, o impacto, verifica o impacto daquela ocorrência, daquele sinistro não ter um tratamento de risco, e aí, consequentemente, você consegue valorizar aquela provável ocorrência antes de acontecer e justificar o investimento para tratamento, para mitigação daquele risco, para transferência daquele risco, para redução daquele risco. Então, patrocinadores internos é outra coisa, a gente falou aí tanto, falamos de carga, então o pessoal de operações tem o maior interesse e pode ser beneficiado por um agendamento de retirada de materiais, de agendamento de recebimento de materiais. Então, o pessoal de operações, o pessoal de logística pode ser um patrocinador de parte de um investimento que tem um benefício para a segurança. Então, eu falei de segurança do trabalho. Então, parte do investimento de segurança do trabalho pode estar aliada a um CFTV inteligente que vai ajudar a segurança e que vai ajudar na prevenção de acidentes de trabalho. Então, o etilômetro integrado, como eu falei lá, os dispositivos de controle de acesso vão ajudar a empresa como um todo. Então, necessariamente, o que a gente sempre prega em termos de segurança de controle de acesso, que nem todas as melhorias são de uso único, de ganho único para a segurança. Então, elas podem ser remuneradas de forma compartilhadas ou até por outras áreas de forma integral. Então, outra melhor prática é aprimorar a automação. Então, conseguir fazer todas aquelas restrições de forma automática, fiscalização e até reações. Então, a gente se preveniu, implantou um sistema de controle de perímetro e ter o alerta, e ter a reação, e ter a sirene, e ter a luz, e ter o alerta para a ronda de que houve uma burla de perímetro, uma tentativa de burla naquele momento. Tudo que seja automatizado ajuda a parte de segurança. A parte de documentar o processo, sempre coloco aqui como uma boa prática para tratar os problemas. Fazer gestão de indicadores, então buscar quais são os melhores indicadores, fazer a gestão dos mesmos e apresentar para a alta gestão. Isso valoriza a segurança, trata aquela questão de prestígio e de investimento da segurança. Justifica também, junto com a análise de riscos, alguns investimentos. A parte de comunicação e endomarketing, então, sinalizar bem, não, esse é o acesso de visitantes, aqui é o acesso de terceiros. Nessa área, você tem que usar esse tipo de equipamento para ter esse acesso preventivamente, você ter toda a comunicação, você elimina ou reduz aquela reclamação de usuários que, digamos, queriam ter total acesso livre. Então, você comunicando adequadamente, você ajuda a empresa a evitar esse tipo de problema. Ele fica conscientizado de que aquilo ali é necessário até para a segurança dele também. Então, outra preocupação em melhor prática é a parte de acessibilidade. Então, os equipamentos de PCD para a entrada do cadeirante, da pessoa que está ali com muletas e que precisa ter um acesso. Então, bloqueio físico. Quando a gente faz um projeto de controle de acesso, a gente tem que se preocupar em também tratar esse tipo de situação. Nem que seja para atender pessoas temporariamente estejam naquela situação. Então, a preocupação com compliance, com todas as normas que a gente falou, a preocupação, e também com LGPD.
inclusive na parte de reconhecimento facial, no cadastro de visitante. Isso é uma boa prática, é uma das melhores práticas, é necessário. As revisões e melhorias contínuas dos sistemas, a parte de manutenção, então ter uma boa assistência técnica, você ter um bom parceiro, você ter boas práticas de manutenção para evitar paradas. Então não adianta ter a melhor solução e ela não está em operação. Então, ter integração, RH, treinamentos, exames, gestão de terceiros e entre equipamentos para você ter um bom benefício dele. E, inclusive, essa parte de alertas, expirações, validade com bloqueio automático também é uma das melhores práticas. Concluindo aqui, então, devem ser adequadas, também estão ligadas a melhores práticas. A demanda, o projeto físico, então, considerar as adequações de projeto físico que forem necessárias para o bom funcionamento da solução de segurança e controle de acesso, as adequações de infraestrutura para que tenha um bom desempenho, a quantidade de equipamentos que tem que estar voltada para o pico recorrente, então qual é aquele momento que eu tenho mais acesso? Se eu não quero ter transtorno, eu busco o volume que eu tenho que tratar de quantidade de acessos naquilo e uma solução adequada para aquela demanda de pico recorrente. Não um pico que é uma vez por ano. Vamos supor, uma parada de manutenção. Uma parada de manutenção já aconteceu, a gente já prestou serviço de controle de acesso em parada de manutenção, em que montava uma portaria temporária com equipamentos para poder trabalhar aquele fluxo elevado pelo período da parada. Mas o que é mensalmente ou o que é diariamente, aquele pico recorrente tem que ser tratado, tem que ser considerado no dimensionamento de solução. A definição da tecnologia a ser usada, que tem que ser adequado à demanda, às suas necessidades de segurança, e os tipos de equipamento. Então, tem um lugar onde vai ser uma catraca pedestal, outro vai ser gabinete pelo fluxo, outro vai ter que pôr um nível de segurança, vai ter que ser um torniquete, outro vai ser um equipamento mais sofisticado, basculante, vai ser uma porta giratória de vidro e vai ter detetor de metais. Então, um tipo de equipamento para a solução e controle de acesso que seja adequado à demanda. E o último slide aqui, que são os cuidados em projetos, que também é melhor prática. Então, demandas complexas, a gente sempre recomenda, faz um projeto com especialistas. E algumas demandas complexas a gente faz com outros especialistas. Já fiz projetos onde a gente envolveu arquiteto, onde a gente envolveu especialista de combate a incêndio, onde a gente envolveu engenheiro elétrico especialista em áreas à prova de explosão, com equipamentos e especificações, digamos, adequadas para essa demanda. Então, envolver especialistas que trabalham nisso no dia a dia é uma boa prática. Outra, não criar especificação Frankenstein, que é aquela questão de eu pego o folder ou a pesquisa na internet dos melhores equipamentos e pego a melhor característica de cada um. Isso, na realidade, para um fornecedor sério, quando ele vê aquelas características que não existem, que ele não vai atender, ele nem participa do processo. Então, é melhor que você siga uma especificação de um produto que atenda bem, coloque níveis de tolerância, do que começar a inventar, porque é normal que cada equipamento puxe para um benefício dentro de uma determinada especialidade. Então, ele tem mais memória, ele tem uma performance melhor. Então, a minha recomendação aqui é não criar uma especificação que pegue a melhor característica de cada fabricante. Outra questão é especificações inovadoras de startup, ou aqueles novos de mercado. Então, startup, pela sua natureza, é uma empresa que recebe investimento para trazer uma novidade de mercado. Então, ela, para entrar no mercado, ela vai trazer algo que os outros ainda não fizeram e que necessariamente não vai nem decolar, não vai nem virar como uma prática. Mas quando o Cibu pega aquela especificação, a pessoa fica encantada, pô, você é a única empresa que eu vou ser o pioneiro. E às vezes ele não é só o pioneiro, ele às vezes é cobaia de uso daquela tecnologia para ver se vai se vingar ou não.
Então, até os grandes demoram um pouco de incorporar aquelas itens super inovadores para poder ver se realmente vai ter uma resposta, um ganho para o mercado, ou é só uma melhoria de marketing, né? Outra situação, se você tem um prazo inadiável de início, tem que se fazer um cronograma reverso com datas marco e folgas, para tratar qualquer problema de atraso numa infraestrutura ou coisa nesse sentido. Então, se eu preciso de equipamentos que são super sofisticados, diferenciados ou específicos, ou que tem que ter alguma personalização, customização, e eu preciso de um prazo de 60 dias, aqueles 60 dias tem que estar considerado para entrega, tem que ter o prazo de programação, de instalação, de preparação da infraestrutura. Então, eu tenho uma data lá de, digamos, 1º de março para estar funcionando, eu tenho que saber que dia eu tenho, até que dia eu tenho que decidir pela compra da solução, até que dia eu tenho que fazer o pedido, até que dia eu tenho que fazer a contratação e preparação da infra, para que tudo case se eu tenho um prazo inadiável de início. Outra situação, ter uma equipe compatível e comprometida com aquela solução. E completando aqui a recomendação, visite clientes com projetos semelhantes do fornecedor que você vai trabalhar. Então, é aquela questão de veja quais foram as dificuldades, veja quais foram os ganhos que ele teve, considere também essa situação, ou faça remoto, interaja, isso ajuda muito a prevenir problemas. Então, senhores, a parte de conteúdo que eu tinha para a gente poder estar apresentando para vocês está concluída aqui. Eu vou passar a bola agora para Denildes e volto na parte das dúvidas, tá? Então, Denildes assume aí com a parte de case. Obrigada, Esdras. Então, pessoal, a gente trouxe aqui um case de sucesso, né, que é a Cordza, que é um parceiro nosso. Já temos aí 16 anos de parceria, tá? E aí, vou falar um pouquinho aqui da instituição Cordza, falar um pouco de como é que foi o projeto deles, né? Como a gente implantou a nossa solução de controle de acesso. E tem um depoimento lá do Fábio, que é a pessoa que ficou à frente desse projeto, tá? Então, a Cordza, ela é uma empresa multinacional, instalada no polo petroquímico de Camaçari. Ela tem operação em 7 países, tá? E uma multinacional referência na produção de lonas e fios para pneus, tá? O produto da Costa se destaca nacionalmente para atender mais de 90% das indústrias de pneu do país, como a Continental, a Pirelli, a Bridgestone e outras mais, ok? Então, quais foram os resultados obtidos na implementação da solução que nós oferecemos para atender às necessidades da Cordza no momento da implantação da nossa solução em controle de acesso? Então, eles tiveram maior controle e eficiência operacional, tá? O acesso seguro e organizado nos ambientes da fábrica, otimização de tempo nas rotinas operacionais, um sistema que nós implantamos, um sistema intuitivo de fácil adaptação, tiveram a tranquilidade e a segurança no dia a dia da sua operação. Tivemos na portaria, né, com a implantação do sistema, uma redução de tempo no atendimento, tá? As informações disponibilizadas nos sistemas confiáveis e com uma gestão transparente, tá? A parte de manutenção preventiva e corretiva periódica foi um ganho muito grande, né? Porque colocando sempre mantendo os equipamentos em operação, né? Para que a gente tenha um tempo mais rápido para fazer a solução de um problema quando houver, tá? E também o que agregou bastante é o nosso suporte técnico local e também ágil, tá? Então, temos o SLA de atendimento, que toda vez que um cliente precisa, né, de uma manutenção preventiva ou corretiva, eles nos acionam e a gente tem sempre um técnico disponível para estar atendendo o quanto antes e mantendo os equipamentos em operação sem que tenha nenhum impacto dentro da organização, tá? E quais foram os diferenciais da solução DH e Flow que se destacaram dentro da implantação da solução lá da Cordza, tá?
Então, houve uma implementação do sistema sem impacto na rotina da fábrica. O suporte técnico sempre ficou à disposição, né, para estar corrigindo algum tipo de situação que veio a acontecer no momento da implantação. E também tivemos um atendimento personalizado à necessidade do cliente, né? Acordes até hoje, a gente mantém, vamos dizer assim, trabalhando nas necessidades que vão surgindo, né? E eles estão sempre nos acionando para que a gente possa estar atendendo e customizando o sistema para que se encaixe nos moldes das necessidades dele, ok? E aqui a gente tem o depoimento do Fábio Dantas, que é o analista de infraestrutura e segurança da Corsa, tá? Ele ficou à frente do projeto, ele participou de todo o processo, desde a parte de negociação comercial até a parte da implementação, e continua na operação aí à frente de todo o processo lá de operação lá da Corsa, tá? Então, eu vou ler aqui o depoimento dele. Agora, nossas demandas se encaixam no sistema e é possível customizar do jeito que desejamos. É um sistema totalmente aberto para o cliente, de fácil utilização, que eu não vejo o porquê tirá-lo da empresa. A Corsa também está totalmente satisfeita. Não temos problemas tanto no equipamento quanto no software. Durante esses mais de 16 anos de parceria, das necessidades solicitadas, conseguiram entregar todas de forma satisfatória. Então, é um depoimento bastante interessante, né? E eu espero que seja uma referência importante aí para vocês que têm alguma necessidade com relação a essa questão da solução de controle de acesso. Ok? Agora vamos para a parte das dúvidas. Alguém quer tirar mais alguma dúvida, além daquelas que já colocaram no nosso chat? Se tiverem, por favor, podem levantar a mão ou digitar aqui no chat, que a gente está à disposição para estar respondendo as dúvidas de vocês. É importante, Denildes, a gente, apesar de você ter respondido aqui, às vezes a pessoa acaba não lendo ali na hora, né? O Robson Caldeira perguntou se tinha algum equipamento específico para as tags, ou se era algo vinculado na catraca, né? Se quiser explicar mais sobre isso. Sim, e pela pergunta que o Robson fez, né, existe uma leitora que é instalada geralmente na entrada dos estacionamentos para fazer a leitura dessas tags. Geralmente elas são integradas com as cancelas, né, para a entrada dos veículos. E um sistema também de gestão. Então, no momento que a pessoa chega próximo à leitora, ele vai fazer a leitura dessa tag e vai conectar com o sistema para que faça a liberação do veículo ou do motorista que esteja vinculado àquele veículo, para que ele possa conseguir acessar ao ambiente específico. A parte de tag, o mais frequente tem sido utilizar tags é, invioláveis, né? Se você remover aquelas que botam para-brisa como as de pedágio. E antenas semelhantes também às de estacionamento e de pedágio, só que com o cadastro somente daquelas tags para que somente aqueles veículos autorizados possam ser identificados e já ter o controle automático do momento em que ele entrou, no momento que ele saiu, e assim por diante. Isso. Temos aqui uma outra pergunta de Eberton. Quais são os parceiros da DH para câmeras, para leitores? Enfim, fale um pouquinho aí dos nossos parceiros, nossos fornecedores. Pronto, nós temos como parceira, né, a Telemática, que já está há 40 anos no mercado e tem uma parceria com a DHD da sua existência, né? Então, é o nosso principal fornecedor da parte de hardware. A parte de software, nós somos também parceiras da Senior Sistemas, tá? E trabalhamos com diversos outros parceiros também. Everton, caso você tenha algum interesse em conhecer um pouco das nossas soluções, a gente pode marcar um momento para poder conversar a respeito, tá bom? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Caso vocês queiram falar,
abrir a câmera e perguntar ao vivo, sinalize, levante a mãozinha que a gente abre a câmera aqui. Claro, no nosso formulário, na nossa pesquisa de satisfação, Everton, que eu vou passar agora, você vai sinalizar que você deseja uma reunião comercial, e daí a gente fala dos nossos fornecedores, fala com detalhamento do nosso portfólio, né? Faz uma apresentação analisada aí para a sua empresa. Bom, vou falar um pouquinho aqui das outras coisas, certo? Antes da gente voltar aqui, vamos falar então da oferta especial. Nós dedicamos algumas horas do nosso mês para abrir uma agenda de diagnóstico gratuito. Então, nós fazemos um controle, né, uma avaliação dos seus processos, um diagnóstico com pontos críticos, impactos, recomendações. Fazemos essa análise e agendamos uma reunião para apresentar esse relatório para vocês, tá? Ele é gratuito para as pessoas que participam do nosso evento e vocês sinalizam na pesquisa de satisfação se desejam o diagnóstico ou se desejam já evoluir para uma reunião comercial ou se ambos, porque às vezes a gente pode iniciar uma reunião comercial com base num diagnóstico, porque às vezes a pessoa fala, não, está tudo bem, na minha empresa eu não tenho demanda nenhuma, mas quando a gente realiza o diagnóstico, aparece algo a ser tratado, certo? Bom, vou falar um pouquinho, vou compartilhar aqui, Dani, que eu vou falar um pouquinho da pesquisa e do nosso sorteio, e aí a gente depois volta aqui. Travou? Não, beleza. Vamos falar um pouquinho do nosso sorteio aqui do Instagram. Eu já coloquei o link aí na nossa postagem do Estamos ao Vivo, já tivemos 2 comentários aqui, de Paulo e de Marcelo. Então, a partir do momento que você seguir o nosso perfil, fazer o comentário aqui no Estamos ao Vivo, você vai concorrer ao sorteio logo mais. Daqui a pouquinho, antes da gente finalizar o evento, nós faremos esse sorteio, certo? E falando um pouquinho da nossa pesquisa de satisfação. É uma pesquisa breve, você vai apenas se identificar, e-mail, nome, empresa e um telefone para contato. Vai avaliar o evento no quesito o assunto, a organização do evento, o formato online, o horário e a duração e o nosso palestrante Esdras. Vai selecionar qual opção atende melhor a sua operação, se você deseja hoje uma reunião comercial ou um diagnóstico gratuito, ou ambos. Se ainda tiver alguma dúvida, alguma observação, elogio, crítica, você pode fazer aqui. Ao responder essa pesquisa, automaticamente você ganha um brinde. Alguns sortudos ganham os 2. Então, ganham na pesquisa e ganham no sorteio, certo? Bom, já coloquei ambos os links aí no nosso chat, certo? Tanto da pesquisa quanto do Estamos ao Vivo. E Paulo tem uma pergunta, leia aí, Dani. Como vocês veem hoje o futuro do sistema de controle de acesso serem controlado por equipamento ou por pessoa? É uma pauta que ainda é bem dividida pelo seu legado. Eza, você pode responder, por favor? Eu acho que as pessoas são indispensáveis, né? Ainda no processo. O que eu defendo é justamente isso, é de reduzir a parte operacional das pessoas e, digamos, a restrição ser automática pelo sistema e as pessoas fazerem a gestão dessas informações, né? Então, mas independente de qualquer coisa, não, apesar do sistema, tá bom. Apesar do sistema ter a autonomia para poder estar fazendo verificação, ter autonomia para poder estar fazendo os alertas, estar fazendo as restrições, a presença humana complementa a demanda de segurança. Aí a questão realmente, eu diria que não vai existir uma receita de bolo única, porque as necessidades são diferentes, né? Então,
Sendo demandas diferentes, teremos tratamentos diferentes, diferentes envolvimentos de pessoas nas ações de segurança. Mas eu sou um defensor da automação. Não vai existir um único tratamento que se aplica a todos os casos, não. Ok, obrigada, Esdras. Ale, pode continuar? Denis, se você quiser, de repente, comentar algum outro exemplo, algum outro cliente que, de repente, seja pertinente aqui, né? É um momento oportuno, tá? E aí a gente finaliza. Não, eu acho que a gente pode sinalizar essa questão das referências dos outros clientes, a gente pode comentar com cada um individualmente, tá? É, que eu acredito que vai ter bastante dúvidas aí para surgir, a gente pode estar marcando os momentos para poder a gente conversar a respeito das soluções em controle de acesso, todo esse assunto que foi abordado aqui, ok? E aí eu fico à disposição de vocês, tá bom? Ok, então deixa eu só dar só mais uma reforçada, pessoal. Façam os comentários aqui no nosso post do Estamos ao Vivo para a gente conseguir fazer o sorteio, certo? Nós já temos aqui 3 comentários de Paulo, Marcelo e Érica, tá? Caso só tenham esses 3, os 3 automaticamente vão ganhar, porque nós vamos fazer o sorteio de 3 kits. Dá uma mostrada aí, Dani, nos nossos brindes, por gentileza, rapidinho aí. Ou Dani A gente pode ou compartilhar Esdras, compartilha aí novamente? rapidinho. Sim. Só um momentinho. Nós temos esse kit de um bloco de notas, um mousepad e uma ferramenta, um chaveiro ferramenta, que são algumas chavinhas ali interessantes para vocês usarem no dia a dia, certo? Quem fizer o comentário no post ali do Instagram, tá? E a nossa pesquisa de satisfação, automaticamente você ganhará um brinde surpresa, tá? Que eu não vou citar, vai ser realmente surpresa, certo? Se nós não tivermos mais nenhum comentário, os 3 vão ganhar, porque nós vamos sortear 3 unidades, certo? Bom, mais alguma observação aí? Alguma pergunta? Passa aí, Dani, mais um slide, por favor. O nosso YouTube, ele é um repositório de vídeos. Então, todos os vídeos, todos os eventos que nós fazemos, nós deixamos publicado aqui. É interessante que vocês sigam, inscrevam-se no nosso canal para que tenham acesso automático assim que a gente faz a publicação. Então, é DHE Flow Gestão, certo? Mais um, Dani. O material, como já foi dito, ele vai ser enviado ainda hoje. Respondendo à pesquisa do chat, você vai automaticamente ganhar um brinde e você vai sinalizar se você deseja uma reunião comercial ou o diagnóstico. Pode ser um ou outro ou os dois. Então, o diagnóstico a gente faz o mapeamento de todas as necessidades e faz a apresentação do que precisa, a necessidade, a aderência, o que precisa ser trabalhado, certo? Bom, tem mais alguma pergunta? Ok, então vamos só atualizar aqui para ver se tem mais algum. Tem mais alguns comentários aqui. Vou só atualizar. Vou atualizar aqui para ninguém ficar de fora, certo? Bom, quem comentou, comentou. Vou atualizar aqui para a gente fazer o sorteio. Ok? Deixa eu só preparar aqui para poder compartilhar de novo, para ninguém achar que é marmelada. Fazer o sorteio de 3.
brindes, 3 kits, certo? Então, nós tivemos aqui 5 comentários, 3 vão ganhar. Então, contagem regressiva aí para os sortudos e sortudas. Vinícius, Marcelo e Rogério Couto. Paulo Rogério Couto. Então, parabéns. Se vocês quiserem já sinalizar para o meu e-mail ali, o endereço de envio, já agradeço. Certo, pessoal? Bom, caso não tenha mais nenhuma pergunta, a gente pode seguir aqui para os finalmente. Dani e Esdras, fiquem à vontade para se despedirem aí do pessoal. Então, pessoal, agradeço a vocês a participação, mais uma vez, e fico aí à disposição caso necessitem da nossa, de atender a vocês as necessidades necessárias aí na parte de controle de acesso, ok? Esdras? Eu também agradeço. É sempre bom estar aqui, a gente ter esse bate-papo com vocês. E tendo qualquer dúvida, aciona a Denildes. E sempre que for necessário, ela envolve a gente aí. Tá bom? Obrigado a todos por mais esse momento. Certo, Obrigada, hein? pessoal? Tenha um bom Muito dia. obrigada. Muito obrigada pela participação de todos e tenham um bom dia. Até o próximo. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.